Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Estamos aqui mais nessa videoaula de espelho, né, para relembrar os conteúdos que a gente aprendeu nas semanas de aula, né, passada. E hoje nós vamos falar sobre segmentos proporcionais, ou seja, quando eu quero comparar o tamanho de dois segmentos de reta e eu quero ver em que momentos elas vão ser iguais, em que momento elas vão se encontrar, vão ser do mesmo tamanho. É como eu verificar uma situação assim, algo parecido, que eu quero multiplicar ou quando eu quero dividir um tamanho para que elas sejam mesma situação. Se quanto que eu preciso multiplicar a mais para uma pessoa, para a minha reta ser igual à outra. É como se eu pedir para vocês, quanto que vocês têm que somar? Você tem 60, vamos supor, você tem 15, 16, uma pessoa que tem 15, 16, né? E ela tem um pai de 30. E quanto que eu tenho, e aí quanto que eu tenho que somar a idade do pai para completar 60 e quanto eu tenho que somar a idade dessa pessoa que tem 15, 16 anos para completar 60. Então, vocês estão vendo? Eu quero encontrar uma razão que eu consiga ter a mesma situação que os dois vão ter menos 60. O pai vai ter que aumentar 30 anos e o filho que tem 15 anos, vamos supor, 15 para completar 60, ele tem que aumentar 45 anos para comparar, ó, as duas idades. E é o que a gente vai fazer no segmento da reta. Então, vamos colocar aqui, ó, compartilhar a nossa tela, para ficar bem mais fácil. Esse é o nosso quadro branco, né? Segmento, podemos calcular a razão do segmento MN e OP e calcular a razão entre os números que representam suas medidas em uma mesma unidade. Ou seja, eu tenho meu segmento MN e tenho meu segmento OP. Então, eu quero saber que situação eu vou conseguir ter em que os meus dois segmentos sejam iguais, sejam comparados, sejam semelhantes, né? Então, eu tenho que sempre pegar meu ponto de referência. Então, o meu M e meu N aqui, ó, vai ser, como é o ponto de referência, ele vai ficar sempre em cima, os dados dele. Então, MN e é igual a quem? Qual que é o tamanho dele? É 2. E o meu OP, qual que é o tamanho dele? Como o meu OP é o que eu vou comparar, é quem eu vou comparar, ele vai ficar do lado de baixo. Então, ele vai valer quanto? 6. Então, 2 sobre 6 é igual a 1 sobre 3. Para eles serem tal, a razão entre eles é que, vamos lá, o MN, ele tem que caber 3 vezes MOP para ter o mesmo tamanho. Então, a razão é 1 sobre 3. E é claro que a gente pode inverter, né? Ou seja, se o meu OP for meu ponto de referência, então ele vai ficar em cima, e meu MN é quem eu vou comparar, então, ele vai ficar embaixo. Ó. Aí tem o nosso livro legal, que fala, se M e N é um terço de OP, então podemos dizer que OP é o triplo de MN, o que pode ser verificado por essa razão. Então, sempre o meu ponto de referência. O meu ponto de referência é o que vai determinar a resposta. E quando eu falo que para realizar as marcações sobre OP, foi usada a medição MN, ou seja, eu peguei meus dados, ó, MN, com 3, peguei meu marca-passo e desenhei 3 vezes que vai ter o mesmo tamanho de OP. Então, a gente pode desenhar, pode calcular dessa maneira. O mesmo serve para quando a gente trabalha com retângulos. Observe os retângulos A, B, C, D e E, F, G, H. E eu quero comparar o tamanho entre eles. Então, se eu quiser comparar o tamanho, a comparação entre os meus lados do meu triângulo, quanto que esse triângulo CD aqui, ó, a razão desse triângulo, tem que ser uma maior ou comparado ser menor do que para ser igual ao AD. O meu AB aqui, ó, é meu ponto de referência, no caso, quero comparar meu AB com meu CD, CB, aliás. Então, a AB vale 8, o meu BC vale 4, então a razão é 2. Ou seja, o meu AB é 2 vezes maior do que o meu CB. E ali o outro segmento, ó, eu quero comparar o EF com o GF. Então, o meu ponto de referência é o F, está em cima, o G e o F está embaixo. 10 sobre 5 é igual a 2. Então, o meu EF é 2 vezes maior do que o nosso GH. Então, são casos assim. Agora, se eu quisesse fazer o inverso, né? Quanto que seria o maior? Então, se aqui eu tenho um número inteiro, se for o inverso, vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, o meu CB tem que ser a metade, ele é a metade do tamanho daquele dado que eu comparei. Então, são dados que a gente pode usar. Note que as razões de segmento formam uma proporção, ou seja, o AB, BC, o EE e o EF. Nesse caso,
Dizemos que o segmento AB e BC são proporcionais ao segmento EF. Também dizemos que AB está para BC, assim como EF está para FG. Quando uma razão entre dois segmentos quando a razão entre dois segmentos é igual à razão de outro, dois segmentos, dizemos que são segmentos proporcionais. Ou seja, se eu, por exemplo, se eu tenho dois dados e a razão entre eles tem que ser 2 vezes maior, ou você tem três, tem que ser 3 vezes menor, então se esses dados são iguais, a razão entre eles são iguais, então a gente pode dizer que eles são segmentos proporcionais, eles possuem mesmos dados necessários, que mesma razão. Embora o tamanho sejam totalmente diferentes. Aqui eu tenho o AB vale 2, o CD e o CD vale 4. O EF vale 3, ó, totalmente diferente do C do 2. Ó, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 6 aqui. Mas a razão principal entre eles é igual. Aqui é igual. 1 sobre 2, 1 sobre 2. O segmento BC e CD são proporcionais ao segmento EF e GH, pois ABCD é igual a EFGH. Então, com esses dados, a gente consegue identificar uma semelhança entre as minhas informações. Lembrando que sempre que eu quero comparar um dado, ele tem que estar no topo da minha informação, e que aquele que eu vou comparar tem que estar embaixo. Então, voltando ao nosso quadro, que eu gosto muito de utilizar aí nas salas, né? Então, por exemplo, eu tenho esse segmento aqui, ó. Opa, nossa, tá um pouquinho. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso, ó. Vamos aqui. Eu tenho esse segmento aqui. E eu quero comparar esse segmento com esse tamanho aqui, ó. Eu tenho esses dois tamanhos, esses dois segmentos de reta. E eu quero comparar o tamanho entre eles. Só que esse segmento aqui, vamos supor, do AB, vamos ver, do A ao B, vale 7. E eu quero esse aqui, ó, mudar o nome, do X e do Y, opa, Y, vale 49. Não, está muito grande comparado, né? Vamos ver, vale 21. Só o tamanho realmente não é muito diferente. Então, eu quero fazer a comparação de tamanho. Então, em caso, eu quero comparar quem? Quem vai ser meu ponto de referência e quem eu vou comparar? Vamos começar comparando o nosso menor. Então, vai ser o AB, ele que vai ser o nosso ponto de referência. Eu vou comparar com quem? Com o X e o Y. Meu AB vale quanto? 7. E meu XY vale quanto? 21. Então, aqui, ó, vai dar 1 sobre 3. Então, o meu AB, ele cabe 3 vezes aqui, ó, no meu XY. Ele precisa ser, meu ponto de referência aqui, ó, o tamanho comparado aí que a gente tem é o quê? 1/3 do tamanho do XY. Ele é menor, então ele é 3 vezes menor que o meu XY. E se eu quiser usar agora o meu XY como o meu ponto de referência, ó, o X e o Y é igual ao AB. Eu quero saber quantas vezes o meu XY vai ser maior do que o meu AB. Então, vai ficar o 21 sobre o 7. Aqui eu vou ter um 3. Ou seja, o meu AB, ele vai ter, o meu XY, né, que é o meu ponto de referência principal, ele tem que ser 3 vezes maior. Tem que ser, não, ele é 3 vezes maior do que o meu ponto AB. Então, dependendo da pergunta que eu faço, de como eu consigo, né? Às vezes tem uma resposta legal. O meu AB, quantas vezes é menor do que o meu ponto XY? Aí eu fiz aqui, ó. Ele é 1/3, ou seja, ele é 3 vezes menor do que o meu A, que o meu XY. Então, e se eu tivesse outra comparação, com outro resultado, né, que quando é o segmento paralelo, é que se seguiriam proporcionais, se meu AB aqui, ó, meu AB sobre XY é 1 sobre 3, 1 sobre 3. E se eu falasse que o FH sobre o I e o J fosse 1 sobre 3 também? Não sei qual importa o dado, né? Ó, 1 sobre 3 sobre 1 sobre 3, então eles são segmentos proporcionais. E aqui a gente já continua com a atividade, né, que a gente fez em sala de aula.
Então, o segmento proporcional e segmento de reta é verificar o tamanho com que a gente consegue comparar, se ele é maior, se ele é menor. São dados assim que a gente gosta de utilizar muito para responder. Dados porque é bom e é como você aprendendo agora para aprender a utilizar no futuro, saber como utilizar para questões futuras, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês a tirar essa dúvida. Qualquer dúvida é só perguntar em sala de aula, né? Que a gente está lá para ajudar vocês. Bons estudos, bom descanso para todos. Se cuidem, bebam água, tá bom? Até a próxima aula, espero. Tchau, pessoal. Foi um prazer trabalhar, brincar com vocês e ensinar vocês hoje, tá bom? Tchau.